Seja bem-vindo à Reprodução Remanescente e no enredo de hoje iremos conferir a história completa, mais as ramificações da origem de Sonic, um ouriço diferente do que estamos acostumados a ver no dia a dia. Mas antes de continuarmos, peço para que você, caso gostar do vídeo, compartilhe com pelo menos um amigo fanboy da SEGA, beleza? Agora sim, sem mais delongas, porque é uma história um tanto quanto extensa, senta que lá vem enredo. Onde eu tô? Antes de iniciarmos a história do ouriço, e sim, é um ouriço, não um porco espinho como muitos pensavam, inclusive aposto que você pensava assim também, temos que ter noção que existem algumas versões da história do Sonic. Para ser específico, existem 3 histórias, com 2 delas sendo rascunhos, um pouco estranhos, e uma sendo a história final que já liga nos games. E por que isso? Porque a criação do Sonic pela SEGA foi feita em partes, enquanto a equipe cuidava de uma parte da criação, outra equipe cuidava de outras coisas, tipo aqueles trabalhos de escolas divididos, sabe? Então, com base nisso, como o enredo é um quadro que visa trazer a história de personagens, irei falar um pouco dessa parte da vida do ouriço azul, até chegar na história oficial, claro. Existem 2 rascunhos, mas irei me aprofundar somente em um, e depois partir para a história final do Sonic. Deixo essas outras curiosidades para, quem sabe, um vídeo de origem desse personagem. Tudo começa quando a SEGA cria alguns documentos que foram distribuídos dentro do estúdio. Documentos esses que mostrariam algumas versões da história do ouriço azul justamente para os funcionários. Isso porque até aquele momento o Sonic não tinha um enredo centrado. Seria meio que uma figura criada sem uma história, basicamente, um desenho. Então, para ajudar em criações posteriores, os funcionários partiram dessas bases. O primeiro texto parte de uma ficção dentro da própria ficção, contando ali a história de Mary Greenwich, que tinha formulado o enredo de um ouriço azul para sua filha Sherry. Isso porque o pai da garota e marido de Mary era piloto da Força Aérea e por isso ficava muito ausente no dia a dia, o que deixava as duas muito solitárias, e mais ainda a pequena filha deles, né? Partindo dessa premissa, a SEGA modificou a história e fez um documento intitulado Sonic the Hedgehog Bible, ou a Bíblia do Sonic the Hedgehog. O enredo é o seguinte: Sonic, cujo nome real é Sony, é o 5º filho de uma ninhada de filhotes, tendo 4 irmãs. Sony vive sob uma cerca, ao lado de uma lanchonete em Randy, Nebraska, com sua mãe e os 5 irmãos ali, as 5 irmãs. Ele é um ouriço comum, do tamanho de uma bola de boliche. O pai de Sony é falecido, mas sua mãe sempre o lembrava em suas histórias que uma das maiores características dele, enquanto vivo, era sua velocidade. Sony é naturalmente rápido, pois corre ao longo das sebes em grandes velocidades, uma habilidade que herdou do pai no caso. Embora ele não fale a linguagem humana, ele aprendeu a ler e escrever, observando as crianças humanas. Em um dia aleatório, um treinador viu o bicho correndo e exclamou: "Minha nossa, esse é o bicho mais rápido que já vi na vida." E do nada o cara planejou colocar o ouriço nas Olimpíadas, fazendo parte da equipe de atletismo em Harvard. Foda-se. Como sabe a chefe de família, a mãe de Sony era contra a ideia, pedindo para o moleque ficar tranquilo, pois era outono e os ouriços naquela época hibernavam. Algumas versões contam que o Sony participou de tais Olimpíadas e até ganhou prêmios por isso, olha só. Mas enfim, continuando. Bolando o plano, Sony cava para tentar sair do outro lado da cerca, para poder participar das Olimpíadas. O lance é que quanto mais cavava, mais cansado ficava. E aos poucos o instinto veio se apoderando do pobre, até que ele pegou no sono. Acordado do nada por uma barulheira e um terremoto, Sonic começa a escavar, pois até então toda aquela confusão significava perigo e consequentemente morte. Então ele escava até encontrar um cano. Ao sair na superfície, ele dá de cara com uma figura esquisita que se intitulava Dr. Ivor Kintbor. Sonic fica meio puto e pergunta que raio aquele velho estava fazendo ali. Mas depois de um tempo pega simpatia pelo doutor, que explica para ele que tinha algumas missões de eliminar a poluição do planeta e cuidar de alguns animais, mas por problemas com o governo ele teve alguns atrasos, digamos. Claro que os diálogos partem depois que Kintbor usa uma máquina para ensinar o Sony a falar a linguagem humana. Bem, partindo daqui, a SEGA resolve finalizar a história do Sonic. Então é criada uma finalização com poucas mudanças sobre o ouriço. Vamos a ela agora. Tudo começa em um planeta distante, chamado Mobius, onde um bondoso cientista chamado Dr. Ivor Kintbor
que estava na jornada de controlar a maldade deste mundo através de esmeraldas, denominadas Esmeraldas do Caos, recebe a visita de um estranho ouriço marrom, que estava cavando por perto e que logo se torna um bom aliado. Após, é claro, o doutor explicar seus bons objetivos, que são um pouco diferentes do contexto do rascunho. Os objetivos eram basicamente reduzir a maldade do mundo, concentrando-as nessas esmeraldas do caos. Vendo as boas condutas do ouriço, o doutor o acolhe, explicando mais sobre a física e outros estudos. Em um dos seus experimentos, o doutor cria um par de tênis vermelhos para o ouriço, pois iria fazer alguns testes de velocidade extrema. A fim de impressionar o doutor, o ouriço corre em sua velocidade máxima, o que sobrecarrega a máquina de teste e resulta numa explosão. Assim que a poeira baixa, pode-se perceber que a cor do ouriço muda para um azul claro, assim também como algumas características físicas. Impressionado com a velocidade do bicho, o doutor o batiza de Sonic, uma analogia a Sônico, coisa que o Sonic aprova de bom agrado. Passando mais adiante nessa história, Quintobor explica ao Sonic que a máquina da qual utilizava para controlar a maldade funcionava com alguns anéis de ouro que eram cruciais para seu funcionamento. Através de um processo chamado condunância, o doutor poderia transferir a maldade de Mobius para as esmeraldas, mantendo-as em proteções de cobre. Mas para estabilizá-las de vez, ele precisava de uma esmeralda cinza, pois sem ela existia um risco de que as esmeraldas normais não suportassem a carga e espalhasse de novo a maldade por Mobius. Assim ele poderia conduzir as esmeraldas até o espaço, deixando-as em órbita para sempre. Um certo dia, o doutor pede que o Sonic pegue um refrigerante e um ovo para ele lanchar. Aqui, nesse momento da história, algumas versões dizem que uma espécie de raio veio da atmosfera por causa das esmeraldas, atingindo a máquina, as joias, o ovo e o próprio doutor. Outras versões dizem que por bizonhice mesmo do doutor, ele acaba deixando derramar refrigerante em cima da máquina, o que resulta num choque que atinge as esmeraldas, o ovo e o próprio doutor. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. O doutor cai e ao se levantar, sua aparência, nome e característica está mudado. Ele está em formato oval, com intenções maldosas de criar uma utopia estranha envolvendo máquinas, e seu nome agora passa a ser Dr. Ivor Robotnik. Seu objetivo agora realmente passa a ser criar uma realidade robótica, utilizando os animais do mundo de Mobius. Com esse surgimento estranho, Sonic percebe a bizarrice e foge de volta para Green Hill, que é um estado ali que se passa o enredo do Sonic. Detalhe que Sonic ainda era amigo dos animais, antes mesmo de ter contato com o Doutor. Então após essa estranha transformação do Doutor, Sonic volta para sua antiga casa, Um tempo depois, vivendo ali tranquilamente com seus amigos na South Island, Sonic percebe que alguns animais estavam desaparecendo, dando lugar a algumas máquinas. Então até esse ponto já não restava dúvida. Os planos de Robotnik começaram a surtir efeito. E é aí que a história dos games, mais especificamente do Sonic the Hedgehog 1, se inicia. Vendo toda a merda sendo feita pelo Robotnik, Sonic então começa a correr, usando suas habilidades para recolher de novo os anéis dourados espalhados por South Island e salvando no meio do caminho alguns animais das cápsulas de robotização. Detalhe que após a explosão que transformou Robotnik, aqueles anéis dourados foram espalhados por Green Hill, com o Sonic tendo que coletá-los, pois ao pegar um bom número de anéis, Sonic consegue ter acesso aos portais criados por Robotnik, que dão acesso aos satélites em órbita, conseguindo assim recuperar as esmeraldas uma por uma. Porque apesar de virar o feioso Robotnik, o Doutor ainda assim lançou as esmeraldas em órbita, justamente para evitar que o Sonic as usasse para retroceder seus planos. Continuando sua jornada, Sonic enfrenta os animais robotizados, os Badniks, como também são chamados. Começando em Green Hill, que é a parte mais verde ali, ele passa por Mabel, Springhar, Labyrinth, Starlight, Scrubbrain e chegando ali em Final Zone, ou Zona Final. Tudo isso daí que eu citei são as fases presentes ali nessa jogatina aí, no primeiro game. Ao chegar na Zona Final, ele enfrenta definitivamente Robotnik. Em cada fase, Sonic enfrenta o feioso, mas ele sempre consegue escapar. Em sua luta final, Sonic até tem chance de acabar com a raça dele, mas ele prefere atingir o Eggmobile, que era a máquina que o Doutor utilizava para impedir o Sonic ali, Após essa última luta aí, Robotnik cai em algum lugar do mundo de Mobius. E detalhe que, como eu disse,
Cada fase dessa é uma parte pertencente ao mundo de Mobius, situado, claro, em Green Hill. Ao voltar a Green Hill, Sonic pode ver todos os seus amigos animais salvos e na posse de todas as esmeraldas, inclusive a cinza. A partir disso, ele pode ver todo o poder que era contido nelas. Como todas elas estavam juntas e estabilizadas, em um processo rápido ao se juntarem, pode-se ver o quanto elas enriquecem de forma positiva a vegetação de Green Hill. A partir disso, em The Hedgehog 2, o ouriço azul parte para West Side Island. Sonic descobre West Side Island sem querer em seu Tornado, que era um avião estilo Primeira Guerra Mundial, monomotor. A verdade é que Sonic estava de novo atrás das Esmeraldas do Caos, pois após os eventos finais em Green Hill, como passe de mágica, elas desaparecem. Ao explorar a nova ilha, Sonic descobre uma lenda local de um antigo povo que morava na ilha e que usavam pedras misteriosas para avançar sua civilização e alcançar a prosperidade. No entanto, quando essas pessoas tentaram usar as pedras pelos motivos errados, sua prosperidade desapareceu da noite para o dia. Acredita-se também que os deuses então selaram as pedras nas profundezas da ilha. Mas o lance é que não só Sonic estava atrás dessas pedras, mas o próprio Quintuple, que com algumas tecnologias restantes descobriu fortes sinais das esmeraldas nessa ilha. Antes de saber que Quintuple estava vivo, Sonic fez um amigo chamado Miles Prower, que era conhecido como Tails. A jovem raposa tinha se inspirado na bondade do Sonic ao observá-lo chegar na ilha. Depois de um tempo, Sonic percebe que Tails é inofensivo e decide fechar uma parceria com ele, com o Tails consertando e até tunando o avião do Sonic futuramente, mano, olha as ideias. Robotnik, ao chegar na ilha, decide partir aos seus encontros, inclusive de uma sétima esmeralda que é contada na lenda local. Com isso, utilizando os animais para reconstruir os Badniks para ajudar na caçada. Bem, observando tudo isso, Sonic e Tails então atravessam a nova West Island, derrotando os Badniks, libertando os animais e por muitas vezes enfrentando o Doutor, que mais uma vez dava com o rabo entre as pernas. Atravessando isso tudo, Sonic descobre que o plano das esmeraldas agora serviria para terminar uma espécie de super base do Doutor, a Death Egg. Sonic então chega até a Death Egg e lá se depara com Mecha Sonic. Bem, depois de destruir sua cópia robô, Sonic encontra Robotnik, que rapidamente escapa para o seu trunfo final, o Death Egg Robot. Após uma batalha acalorada, Sonic consegue destruir o Death Egg Robot, que cria uma reação em cadeia que faz com que todo o Death Egg exploda. Por fim, Sonic deixa a fortaleza, pulando do espaço e caindo no planeta. Após isso, a história do Sonic dentro do jogo termina, com o Tails voando no tornado e o ouriço voando em sua nova forma. Após destruir a nave de Robotnik, a Death Egg cai num arquipélago flutuante místico, chamado Angel Island, desencadeando a continuação dos eventos na vida do Ouriço Azul, em Sonic 3. É aqui também que Sonic descobre a existência de Knuckles, que viria a se tornar, pelo menos nos momentos iniciais, inimigos de Sonic. Knuckles é o último membro sobrevivente de uma antiga civilização Equidna, que já habitaram a ilha. Assim também como o guardião da Esmeralda Mestra, que controla as Esmeraldas do Caos e concede a energia que faz a ilha flutuar. Sabendo que Sonic e Tails vão vir atrás dele e que também vão perceber que ele pode usar a Esmeralda Mestre para abastecer a estação, Robotnik engana Knuckles, dizendo que Sonic estava tentando roubar a Esmeralda. Após chegar com o Tornado na ilha, Sonic e Tails, possuindo as Esmeraldas, aterrissam e vão atrás de Robotnik. O ouriço se transforma em Super Sonic e parte atrás do Doutor. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo rumo a essa jornada, Knuckles embosca o Sonic pelo subsolo e o acerta, fazendo as Esmeraldas do Caos caírem e o ouriço voltar à sua aparência normal. Knuckles então rouba as Esmeraldas e desaparece no interior da ilha. E com base nisso, passando em nível, Sonic e Tails viajam através dos níveis para deter Robotnik. Frequentemente se deparam com Knuckles, que dificulta o seu progresso com várias armadilhas. Na fase base de lançamento, Sonic usa um Egg-O-Matic reserva para viajar para a Death Egg e acaba encontrando Knuckles em uma viga. Bem, como de costume, Knuckles tenta parar Sonic, mas é derrotado quando o relançamento da Death Egg causa um colapso na viga onde Knuckles estava, fazendo o Equidna cair na água.
Sonic continua um deck sobre a Death Egg, onde ele luta e derrota a máquina Big Army de Robotnik. A Death Egg fica danificada e cai para fora da órbita. E nesse caso, sim, esse é o suposto final da vida do Ouriço Azul chamado Sonic. Pelo menos nessa antiga geração, né? Foi lançado esses 3 jogos. Eu decidi falar do Ouriço até Hedgehog 3, pois são os primeiros materiais que saíram sobre a vida do Sonic. São basicamente os antecessores de todos os conteúdos que temos até hoje. Claro que existem HQs, séries animadas, jogos e outras realidades presentes até mesmo em filmes. Mas Sonic é um produto de uma marca, assim como Mario, então vai ter muitas ramificações em sua história. Mas pelo menos dá pra conhecer um pouco da verdadeira história inicial dele, né? E foi isso que eu tentei passar aqui nesse roteiro, que futuramente vai virar um vídeo. Lembrando também que o Sonic foi um personagem criado sem história. Toda a sua história teve que ser tirada da mente ali, em um exercício coletivo entre os funcionários da empresa, né? Entre os funcionários da SEGA. Então claro que tem ramificações e até mesmo furos e coisas incompletas sobre sua história. Mas de novo, foi esse pequeno conhecimento que eu tentei passar aqui nesse vídeo, né? Mais algumas curiosidades ali. Mas e você? O que achou da história inicial da vida do famoso Ouriço Azul? Deixa aí sua opinião nos comentários. Bom, para finalizar, esse foi mais um episódio aqui do Enredo. E caso você assistiu até aqui, peço aí que você deixe sua inscrição e também seu like, tá? Caso você tenha gostado do vídeo. Eu fico por aqui e nos encontramos no próximo Enredo. Fui!